Por que igrejas luteranas não guardam o sábado? Quando falamos nesse assunto, nós precisamos ver onde e por que e para quem Deus deu esta lei do sábado, ou seja, o seu contexto. Deus deu esta lei em Êxodo 35, versículos 1 a 3, onde está escrito: Estas são as coisas que o Senhor mandou fazer. Em 6 dias qualquer trabalho poderá ser feito, mas o 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Esta era uma daquelas leis que são chamadas de leis cerimoniais, que eram as leis que falavam como deveria ser o culto do povo de Israel. Exemplo disso são os sacrifícios de animais que deveriam ser feitos para obter o perdão dos pecados. As leis a respeito de comer ou deixar de comer determinados alimentos, leis a respeito de determinada doença e sua purificação, leis que envolviam a observância de fases da lua, entre outras leis ditas como cerimoniais. Para ver mais sobre este tema, sobre estas leis, leia o livro de Levítico. Lá estão registradas muitas dessas leis cerimoniais. Ainda é importante lembrar que Deus jamais ameaçou julgar os povos não judeus pela não observância dessas leis cerimoniais. Mas qualquer povo que não guardasse a lei moral, seja judeu ou não judeu, estaria sob o juízo de Deus. E isso leva a qualquer nação a crer em Cristo para ter o perdão dos seus pecados. Então, o que é a lei moral? Lei moral é tudo aquilo que implica o viver dentro ou fora da religião judaica. Por exemplo, não matar, não adulterar, não mentir, não roubar, não dar falso testemunho contra o próximo, ou seja, todos aqueles 10 mandamentos. A lei cerimonial foi dada para o povo judaico, para reger o culto daquele povo e que apontava para o Messias. Este é o contexto, o porquê de Deus ter dado esta lei para o seu povo, esta lei cerimonial. Já a lei moral foi dada para todos os homens na terra, seja judeu ou não judeu, em todos os tempos. Em Mateus 5, 17 e 18, Jesus diz: Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas? Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Quando Jesus fala em cumprir a lei aqui no Evangelho de Mateus, ele está falando em cumprir em 2 sentidos. Primeiro, ele cumpriu toda a lei perfeitamente, todos os mandamentos. Ele não tinha pecado. O segundo sentido é que ele é o cumprimento dessas leis, ou seja, as leis cerimoniais que apontavam para o Messias se cumprem com a sua vinda. Nem um i ou um tio passará até que se cumpra o que está escrito, ou seja, até que Cristo venha. Tudo se cumpre em Cristo, especialmente sua morte e ressurreição. As leis cerimoniais do Antigo Testamento apontavam para Cristo. Os sacrifícios que o povo deveria fazer de animais para o perdão dos seus pecados se cumpre perfeitamente no sacrifício de Cristo, que nos dá o perdão dos pecados através da sua morte e ressurreição. Não é mais necessário os cristãos de nossa época observarem estas leis de sacrifícios. E a lei do sábado entra neste mesmo aspecto. A lei do sábado tem 2 aspectos. Um aspecto da lei cerimonial e um aspecto da lei moral. O aspecto da lei cerimonial do sábado está em guardar um dia específico da semana para descanso, para ouvir a palavra de Deus, o sábado.
Esse dia era reservado para descanso e também para recordar o descanso de Deus no sétimo dia da criação. O aspecto moral da lei do sábado está na razão do porquê Deus dar esta lei. Ou seja, para que o povo pudesse ouvir e guardar a palavra de Deus. No aspecto cerimonial, a lei do sábado só era exigida do povo de Israel e também dos estrangeiros que viviam entre o povo de Israel. E isso nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 10. No segundo aspecto da lei do sábado, ou seja, na lei moral, que é ouvir e guardar a palavra de Deus, a lei do sábado é estendida para todos os povos. A atitude de Jesus sobre esta lei do sábado é muito importante para uma melhor compreensão do assunto. Em primeiro lugar, Cristo jamais repetiu a lei do sábado cerimonial, mas citou várias vezes os 10 mandamentos. Nós podemos conferir isso em Mateus 19, Marcos 10 e Lucas 18. Quanto ao aspecto da lei moral do sábado, quanto ao ouvir a palavra de Deus e guardá-la, Jesus e o Novo Testamento estão cheios de recomendações. Jesus se declara o Senhor do sábado em Mateus 12:8. Isso ele faz em um contexto onde ele mesmo permite aos seus discípulos uma ação contrária à lei do sábado, que era colher espigas de uma plantação para comer. O apóstolo Paulo ainda disse em Colossenses 2:16: Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. O apóstolo Paulo está dizendo que isso são sombras do que haveria de vir. Podemos imaginar uma pessoa vindo em nossa direção de uma luz. A luz está atrás dela. A sombra desta pessoa vem na frente e a pessoa vem atrás. Assim é o Antigo Testamento em relação a Jesus. Ele é a sombra de Cristo e Cristo vem atrás. Quando Cristo chega, esta sombra já não tem mais sentido. Assim eram as leis cerimoniais. Elas se cumprem em Jesus, então não é mais necessário nós, cristãos do século XXI, cumprirmos essas leis cerimoniais. E assim nós chegamos a outra pergunta. Por que domingo? Teria Jesus nos libertado de um julgo de lei que era o sábado e imposto outro, o domingo? O domingo não foi instituído por nenhuma lei. Foram os primeiros cristãos que, em sua liberdade, escolheram o domingo, dia em que Cristo ressuscitou. Eles escolheram o domingo como o dia reservado para ouvirem e guardarem a palavra de Deus em conjunto. O domingo também nos lembra a liberdade que Cristo nos deu, a liberdade completa do poder do diabo e da morte. Se alguém ainda impõe esta lei do sábado, esta lei cerimonial, por que não guardam as outras leis, como dos sacrifícios de animais, as leis de comida e bebida, dias de festa, fases da lua, que fazem parte do culto judaico? Por coerência, deveriam guardar todas e não somente uma. O terceiro mandamento diz: santificarás o dia do descanso. Na explicação, Lutero escreve: devemos temer e amar a Deus e, portanto, não desprezar a pregação e a sua palavra, mas devemos considerá-la santa, gostar de ouvir e estudar. A lei do sábado se cumpre no amor à palavra de Deus. Nesse sentido, não importa o dia que seja, se é sábado, se é domingo ou qualquer outro dia da semana. Todo culto a Deus, seja no templo ou seja em casa, é o cumprimento do dia do descanso. Deus não julgará se é observado determinado dia da semana. Ele julgará se cremos em Cristo, em suas promessas
e observamos a sua palavra. O sábado nos lembra o descanso de Deus após a obra da criação. O domingo lembra a não menos importante obra, que é a ressurreição de Jesus. A vitória do Filho de Deus, que nos é dada como nossa vitória sobre a morte.